Séries infinitas. Somas de séries infinitas. Uma definição. Então, uma série infinita é uma expressão da seguinte forma. Nós vamos definir assim. Uma soma infinita, uma sequência UK, termo genérico da sequência UK, que varia desde k igual a 1 até infinito. Então, nós vamos somar todos os termos da sequência. Então, seria a expressão o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 e assim por diante. Eu vou somando todos os termos da sequência. Então os números UK são chamados de termos da série, né, da série infinita. E a série infinita então representa essa soma infinita de números reais. Nós temos que definir como vamos somar um número infinito de números reais. Nós sabemos muito bem somar um número finito de números, de parcelas, mas não um número infinito. Então, apenas colocamos a definição, que chamamos de série infinita, essa soma infinita. Na verdade, essas somas infinitas ocorrem corriqueiramente na nossa vida. Por exemplo, um número que nós conhecemos muito bem, que o número 0,3333, também conhecido por 1/3, né? Todo mundo que já dividiu por 3, então já se deparou com este número 1/3, né? Que então é representado na notação decimal através da dízima periódica, né? 0,3333 e assim por diante. Essa dízima periódica, né? Ela pode ser vista assim, como uma soma infinita. Eu vou somar o número 0,3 com o número 0,03, depois eu vou somar então também 3 décimos com 3 centésimos, depois eu somo com 3 milésimos, depois eu somo com 3 décimos de milésimos, depois com 3 centésimos de milésimo e assim por diante. Então eu vou somando todos esses termos, eu tenho uma soma infinita, que no final então seria a representação decimal do número 1/3. Ou também posso escrever essa soma infinita ao invés de usar a notação decimal, na notação fracionária. Temos aí, ao invés de 3 décimos, eu escrevo 3 sobre 10, depois 3 sobre 10 ao quadrado, depois 3 sobre 10 na terceira e assim por diante, né? Esses são os números correspondentes ali, nessa soma infinita. Eu vou motivar a definição de soma de série infinita da seguinte maneira. Como nós somaríamos essas parcelas, esse número infinito de parcelas? Uma maneira seria assim, eu vou chamar de S1 a primeira parcela, o 0,3 lá, o 3 décimos, né, o 0,3. Então, como se eu pego apenas o primeiro termo da sequência. Agora eu vou chamar de S2 a soma do primeiro termo da sequência com o segundo termo da sequência. Então eu vou pegar o 3 décimos, o 3 sobre 10, e vou somar com 3 centésimos, com o 3 sobre 10 na segunda. Então isso dá o 0,33. Então, no primeiro estágio eu tinha 0,3, no segundo estágio eu tenho 0,33. Vamos para o terceiro estágio, continuando esse processo. Então, S3 eu somaria os 3 primeiros termos da série infinita. Então seria o 3 décimos mais 3 centésimos mais 3 milésimos, e isso então daria o 0,333. E depois o quarto termo eu somaria os 4 primeiros termos da sequência, 3 décimos, mais 3 centésimos, mais 3 milésimos, mais 3 décimos de milésimo, e eu teria então 0,3333, que é o zero seguido de 4 dígitos 3, já que essa é a quarta aproximação. A quinta aproximação, dá para então a gente generalizar o que seria, né? Na quinta aproximação eu somaria os 5 primeiros termos e agregariam apenas um dígito 3 a mais na expansão decimal. Então eu teria aqui no gráfico, né? Se eu colocasse o gráfico dessa sequência S1, S2, S3, S4, eu teria então gradativamente, à medida que o n cresce, os termos dessa sequência se aproximando
o número 1/3, na medida que o n cresce. O erro vai ficando cada vez menor e o erro tende a zero à medida que o n tende a infinito. Então eu chamo essa sucessão, essa sequência, né, de S1, S2, S3, S4, como definimos ali a soma do primeiro termo, a soma dos dois primeiros termos, a soma dos três primeiros termos e assim por diante, como nós chamamos isso de sucessão ou sequência de aproximações da soma da série infinita, que no final deve ser 1/3. Né? Então, Sn, né, é 3 décimos, mais 3 centésimos, mais 3 milésimos e assim por diante, né, mais 3 sobre 10 na n, né, onde n é qualquer número maior ou igual a 1. Então, dessa forma eu posso escrever então o enésimo termo dessa sequência de aproximações, né, da série infinita. Vou colocar o 3 décimos em evidência e coloco então ali dentro do parênteses aparece o termo 1 mais 1 décimo, mais 1 centésimo, etc., mais 1 sobre 10 na n menos 1. Eu vou usar essa soma de uma progressão geométrica de razão x, a soma de uma progressão geométrica onde o primeiro termo é 1 e a razão é x. Isso dá 1 menos x na n dividido por 1 menos x, né, onde x é a razão. Então, no nosso caso ali, x é igual a 10, x é igual a 1 décimo, né, então 1 sobre 1 mais 1 décimo, mais 1 centésimo, mais 1 milésimo, etc., mais 1 sobre 10 na n menos 1 é igual a 1 menos 1 sobre 10 na n sobre 1 menos 1 décimo. Então, simplificando, eu tenho, fazendo a continha, então tenho 10 nonos vezes 1 menos 1 sobre 10 elevado a n, isso para qualquer n maior ou igual que 1. Então, Sn, né, que é a soma, né, soma dos n primeiros termos dessa sucessão de aproximações, então fica 3 décimos vezes o termo que estava no parênteses. O termo que estava no parênteses, eu acabei de calcular ali, é 10 nonos vezes 1 menos 10 na n. Então está ali, o Sn, neste caso, é 3 décimos vezes 10 nonos vezes 1 sobre 10 na n. Posso simplificar ali o 10, então eu fico ali com 3 nonos, que é igual a 1/3, vezes 1 menos 10 na n. Esse é o enésimo termo dessa sucessão de aproximações da soma, né, da soma infinita. Então agora vamos calcular o limite, né, vamos ver como se comporta essa sequência de aproximações quando o n tende ao infinito. Então, quando o n tende ao infinito, limite de Sn é o limite da expressão 1/3 vezes 1 menos 1 sobre 10 na n. Vou colocar aquela constante 1/3 lá para fora, então fico com o limite, quando o n tende a mais infinito, da expressão 1 menos 1 sobre 10 na n. Então isso dá 1/3 vezes o limite da constante 1 é 1, menos o limite da expressão 1 sobre 10 elevado a n. Então, esse limite, obviamente, é zero quando n tende a infinito, né? 10 na n tende a mais infinito, dividindo, então, 1 sobre algo que tende a mais infinito, a fração tenderá a zero, então eu terei 1/3, né, o valor final desse limite, né, quando n tende a infinito. O limite da sucessão Sn é 1/3, como deveria ser, né, como mostra o gráfico ali na ilustração, e como deveria ser, então, essa soma infinita. A soma infinita, né, deveria convergir, deveria tender, se aproximar para o valor 0,33333, que é exatamente a representação decimal do número 1/3. Então, 1/3 poderia ser escrito, então, representado como uma soma infinita, né, de termos 3 décimos, mais 3 centésimos, mais 3 milésimos e assim por diante. Agora vamos supor que a gente tem uma soma infinita qualquer, né, uma série infinita, onde o 1, o 2, etc., o k são os termos de uma sucessão, de uma sequência qualquer. Vamos tentar então repetir o que deu certo para aquela
soma infinita das parcelas onde a soma no final converge para a representação decimal do número 1/3. O que nós fizemos anteriormente, então, foi pegar o primeiro termo da sequência, né, e chamar de S1. Então, S1 é igual a U1. Agora eu vou somar os dois primeiros termos. Então, S2 será U1 mais U2. Depois eu somo os três primeiros termos, U1 mais U2 mais U3 e assim por diante. Então, em geral, o termo genérico dessa sequência Sn será a soma dos n primeiros termos da soma infinita. Então, o 1 mais o 2 mais o 3, etc., mais o n, que eu posso representar então como aquela soma usando a notação de somatório, né? Somatório dos termos UK, onde o k varia desde 1 até n. Então, Sn eu vou chamar então será a enésima soma parcial, a sequência Sn, de n variando de 1 até infinito, é a chamada sequência das somas parciais. Então, Sn é o termo genérico dessa sequência de somas parciais, então é a enésima soma parcial, é a soma dos n primeiros termos da sequência da soma infinita. Definição, então, vamos definir como somamos uma infinidade de números reais. Vamos então imitar o que fizemos para a representação decimal do número 1/3. Então, definição, seja Sn a sequência das somas parciais da série infinita, o 1 mais o 2 mais o 3 mais o k, etc. A soma infinita dos termos da sucessão n variando de 1 até infinito. Se a sequência Sn convergir, a sequência Sn é a sequência então das somas parciais, é uma sequência de números reais que pode ou não convergir. No exemplo anterior, no caso da representação decimal do número 1/3, a sequência convergiu exatamente para o número 1/3. Mas, em geral, essa sequência pode ou não convergir. Então, se Sn convergir para um limite chamado S, um número real S, então diremos que a série converge para S. O número S, então, é a soma da série. Denotamos isso escrevendo, então, que S é a soma de k igual a 1 até infinito dos termos da sequência, né, do termo UK. Então, somatório de UK de k igual a 1 até mais infinito é, por definição, igual a S, se a sequência das somas parciais Sn convergir para o número real S. Se a sequência das somas parciais Sn divergir, então nós diremos que a série é divergente. Então, uma série divergente não tem soma, né? As séries que possuem soma são apenas as séries convergentes. Então, essa é a definição então, de convergência e divergência e de soma então, de uma série infinita de termos. Por exemplo, vamos considerar essa série infinita. Somar os termos 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, etc. A pergunta é, essa série converge ou diverge? Ingenuamente, nós poderíamos dizer que nós estaríamos sempre somando zeros, né? Assim, 1 menos 1 mais 1 menos 1, aparentemente estaria somando zeros, então haveria um cancelamento dos termos e a soma final deveria ser zero, portanto seria uma série convergente. Mas nós vamos ver que isso não acontece se nós prestarmos atenção na definição. Nós temos que nos ater somente à definição, então, que está ali no quadrado azul, né? A definição, então, vamos à sequência das somas parciais, né? Da sequência das somas parciais. S1 é igual ao primeiro termo da série, é igual a 1. Agora eu vou somar os dois primeiros termos e vou chamar isso de S2. Então, isso é 1 menos 1, que dá 0. Agora eu somo os três primeiros termos da série, e isso eu chamo de S3, e isso obviamente é 1. Quando eu somar os quatro primeiros termos, obviamente eu terei 0. E não é uma difícil de ver o que está acontecendo, né?
quando eu somo um número ímpar de termos, eu obtenho o valor 1. Quando eu somo um número par de termos, eu obtenho sempre 0. Então a sequência das somas parciais é uma sequência de uns e zeros, alternando sempre entre 1 e 0. 1 quando o índice for ímpar, 0 quando o índice for par. Então ali está a sequência SN das somas parciais. É uma sequência que alterna entre os valores 1 e 0 sem convergir para nenhum valor. Então ela é uma sequência divergente. Portanto, a nossa série é uma série infinita divergente. Essa série 1 menos 1 mais 1 menos 1, de acordo com a definição, é uma série divergente. Ela não converge para zero, e sim ela é uma série divergente de acordo com a nossa definição. Um tipo muito especial, muito importante de séries infinitas, as chamadas séries geométricas. Se há um número diferente de zero, então a soma infinita desde o primeiro termo, que tem índice zero, então desde k igual a zero até infinito, do termo geral a vezes r elevado a k, é uma série infinita do tipo a mais a vezes r mais a vezes r quadrado mais r vezes r na terceira. O termo geral é a vezes r elevado à potência k, desde k igual a zero até mais infinito. Então é chamada série geométrica. Os termos da série geométrica, então, são os termos da sequência geométrica ou da progressão geométrica com o primeiro termo a e razão r, né? Então, se o primeiro termo é a, o segundo termo é a vezes r, o terceiro termo é a vezes r, e assim por diante. Os termos são obtidos multiplicando sempre o termo anterior pela razão r. A soma, então, dessa série infinita é a chamada série geométrica, um exemplo muito importante de séries infinitas. Se A igual a 1 e R igual a 2, temos um exemplo de série geométrica, que é a série das potências de 2 dos números inteiros positivos, então desde 0 até mais infinito. Então isso dá os números 2 na 0, mais 2 na 1, mais 2 na 2, etc. Então 1 mais 2 mais 4 mais 16 e assim por diante. Outro exemplo, quando A igual a 3 décimos e R igual a 1 décimo, esse foi o nosso primeiro exemplo de soma infinita, e essa soma infinita, que dá 3 décimos mais 3 centésimos mais 3 milésimos e assim por diante, é uma série convergente, um exemplo de série geométrica que converge para o número 1/3, né? Se A igual a 1 meio e R igual a menos 1, a razão pode ser negativa também, não há problema nenhum. Então nós obtemos essa série alternada, onde temos potências 1 sobre potências de 2, né? 1 sobre 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, mas com sinais alternados. Se A igual a 1 e R igual a x um número qualquer, então temos essa série aí, 1 mais x2 mais x3 mais x na k, então a soma das potências de x. Se A igual a 1 e R é igual a 1, então temos uma soma infinita de 1s. Se A igual a 1 e R é igual a menos 1, temos aquela soma de 1 menos 1 mais 1 menos 1, que já vimos que é uma série divergente também. Então esse é um exemplo muito especial de série geométrica, onde o primeiro termo é 1 e a razão é menos 1. Temos então o seguinte teorema sobre convergência de uma série geométrica. Série geométrica, qualquer série geométrica, a sua convergência depende apenas da razão. Então, uma série geométrica, somatório de A vezes R elevado a K, de K igual a 0 até mais infinito, então o primeiro termo A é razão R, é uma soma daquele tipo ali, ela converge se o módulo da razão for menor do que 1. Então se a razão for um número entre menos 1 e 1, e ela vai divergir caso contrário. Então, se o módulo da razão for um número maior ou igual que 1, ou seja, se a razão for maior ou igual que 1, ou menor ou igual que menos 1. Então, se a série convergir,
Então, se a série convergir, se a razão estiver entre -1 e 1, né, se o módulo da razão for menor que 1, então a sua soma vai ser igual a primeiro termo dividido por 1 menos a razão, a dividido por 1 menos r. Então essa é a soma no caso da convergência, no caso então da razão ser um número entre -1 e 1. Se a razão for um número maior, módulo maior ou igual que 1, então a série diverge e não tem soma. Vamos à demonstração desse teorema. Vamos considerar primeiro o caso R igual a 1, um caso especial. De acordo com o teorema, nesse caso a série deve divergir. Vamos examinar o que acontece se R for igual a 1. Se R é igual a 1, então eu tenho uma soma de a razão é 1, então todos os termos da sequência são iguais ao primeiro termo. Então a soma da sequência, a soma infinita será A mais A mais A, então estou somando sempre o mesmo termo A. Então o índice 0 corresponde a A, o índice 1 corresponde a A2, todos os termos são iguais a A. Dessa forma, se eu somar os n primeiros termos da sequência, né, se eu tomar os termos, na verdade não são os n primeiros termos, são somar os n mais 1 primeiros termos, porque o índice começa em 0 e não em 1, então soma Sn é igual a S é igual a mais A mais A mais A, etc. E eu paro no índice n, então eu tenho n mais 1 vezes A. Isso então é o valor do termo genérico da sucessão das somas parciais. O limite de Sn é o limite então de n mais 1 vezes A. E esse limite é sempre mais ou menos infinito, já lembrando que A é diferente de zero, né, por definição, né, por hipótese, sempre, ou na série geométrica, o primeiro termo é sempre zero, caso contrário, todos os termos serão zero e não tem graça nenhuma. Né? Então, como A é diferente de zero, A vezes n mais 1 é diferente de zero, e o limite dessa expressão é mais ou menos infinito, dependendo do sinal do A. Né? Se o A for positivo, aí o limite é mais infinito. Se o A for negativo, o limite é menos infinito, mas em ambos os casos o limite não existe, então eu posso afirmar que a série é divergente, então isso já prova um pedacinho do teorema ali, que é o caso muito especial quando R for igual a 1. Então, se R igual a 1, a série é divergente. Se R igual a menos 1, a série também vai divergir. Vamos ver isso. Então, se R for menos 1, aí eu obtenho a soma do tipo A menos A mais A menos A, etc. Né? Então, essa vai ser uma soma onde, se eu considerar a sequência das somas parciais, S1 é A, S2 é 0, S3 é A, S4 é 0. Quando eu somo índices ímpares, aí eu tenho sempre o resultado A. Se eu somo um número par de termos, o resultado é 0. Então essa sucessão das somas parciais é uma sequência que não converge, né? Ela fica oscilando entre os valores A e 0, né? Lembrando que A é diferente de 0, né? Então, limite de Sn não existe, e eu posso então afirmar que a série desse caso ela diverge, já que o limite de Sn não existe. Então vamos ao caso mais interessante, que é o caso então onde o módulo de R é diferente de 1, ou seja, R não é nem 1 nem menos 1. Então tem um caso bem mais geral agora. Então vamos considerar a soma Sn, a soma a sequência das séries das somas parciais, A mais A vezes R, mais A vezes R2, mais A vezes R3, mais A vezes R elevado a N. Vamos colocar ali o A em evidência, e fica então dentro do parênteses o termo 1 mais R, mais R2, etc., mais R na N. Essa expressão eu posso calcular da seguinte maneira. Ó. Se eu multiplicar a expressão que eu gostaria de obter uma fórmula fechada para a soma 1 mais R, mais R2, mais R3, mais etc., R na N. Eu vou multiplicar essa soma por 1 menos R. Vamos ver o que vai acontecer quando eu multiplico 1 mais R quadrado, etc., mais R na N por 1 menos R. Ao multiplicar por 1, né, todos os termos, eu tenho 1 mais R, mais R2, etc., mais Rn. Ao multiplicar por menos R, eu tenho
menos R, menos R2, menos R3, etc., menos R na N mais 1. Então vai acontecer um cancelamento de termos. Né? Eu tenho o termo R cancela com menos R, R quadrado cancela com menos R quadrado, R na terceira cancela com menos R na terceira e assim por diante. Eu vou cancelando todos os termos até cancelar o R na N com menos R na N. E sobram apenas o primeiro e o último termo. Então, 1 menos R vezes 1 mais R mais R2, etc., mais R na N é igual a 1 menos R elevado na potência N mais 1. E, portanto, eu posso expressar, então, a soma dos termos 1 mais R quadrado, etc., mais R na N por essa expressão 1 menos R na N mais 1 sobre 1 menos R. E é isso que eu vou usar ali. Então, para dizer então que Sn é igual a A vezes 1 menos R na N mais 1 sobre 1 menos R. Então agora vamos calcular o limite da sequência das somas parciais Sn. Então o limite do termo geral ali, que é A vezes 1 menos R na N mais 1 sobre 1 menos R. A constante A eu coloco lá para fora, no limite, depois eu tenho um limite de um quociente, então esse é o quociente dos limites. No denominador eu tenho uma constante, que é sempre constante, então independente de n. Então o limite da soma Sn fica A vezes a seguinte fração, 1 menos o limite de R na N mais 1, quando n tende a mais infinito, sobre 1 menos R. Note então que agora eu tenho dois casos. Vou examinar separadamente o caso onde o módulo de R é menor que 1, aí que vai entrar a hipótese, né, do teorema, né, o resultado do teorema vai vir então deste limite, aí que ele tem resultados diferentes se o módulo de R for maior que 1 ou se o módulo de R for menor que 1. Se o módulo de R for menor que 1, por exemplo, 1 meio menos 1 meio menos 1 terço, o que acontece com o limite de R na N mais 1? Esse limite é zero, né? Essa sequência converge para zero, então limite de S na N fica A vezes 1 menos 0 sobre 1 menos R, fica A sobre 1 menos R. Né? Esse é o caso, por exemplo, se o R for 1 meio, né? O que acontece com o limite de 1 sobre 2 na N? É zero, né? Então 1 sobre 2 na N mais 1 também tende a zero. O que acontece com o limite de menos 1 meio elevado a N? Né? Isso é o limite de menos 1 na N vezes 1 meio elevado a N, e isso é zero, né? Porque o primeiro termo fica apenas alternando o sinal, enquanto que 1 sobre 2 na N tende a zero. Então, esse é o caso onde a sequência R na N mais 1 tende a zero, quando o módulo de R for menor que 1, quando R for um número entre menos 1 e 1, por exemplo, 1 meio, menos 1 terço, menos 1 quinto, 5 sétimos, qualquer número entre menos 1 e 1. Nesse caso, então, a sequência Sn converge para A sobre 1 menos R, ou seja, a série, né, converge para A sobre 1 menos R, esse é o valor da soma. O caso onde R for maior que 1, por exemplo, se esse limite não vai existir, por exemplo, se R for igual a 1 meio, igual a 2, né, ou menos 2, nesse caso, o limite de 2 na N é mais infinito. Né? Se R for menos 2, limite de menos 2 na N é uma sequência que fica oscilando entre valores cada vez maiores, né, entre números cada vez maiores que em modo convergem para mais infinito, tendem para mais infinito, mas sem um módulo a sequência, o limite não existe, né? Então, neste caso, o limite de R na N mais 1, quando N tende a mais infinito, não existe. A série, portanto, é uma série divergente, né? Então, de acordo com o resultado ali do teorema. Então, isso demonstra totalmente o teorema. No caso, então, um teorema muito importante, na série geométrica, ela é convergente se e somente se o módulo de R for menor que 1. Nos outros casos, qualquer outro caso,
a série será divergente. No caso da convergência, então, se o módulo de R for menor que 1, se o módulo da razão for menor que 1, a série converge para o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, A sobre 1 menos R. Exemplo. Determine se a série converge, nesse caso, calcule a sua soma. A soma de k igual a zero até infinito, de 5 sobre 4 elevado a k. Vamos lembrar que a nossa série geométrica é do tipo, então, A vezes R elevado a k, onde A é um número diferente de zero, soma de k até mais infinito. Se R for menor que 1 em módulo, então se R for um número entre menos 1 e 1, a série converge, nesse caso converge para a sua soma, que é A dividido por 1 menos R, o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então vamos aplicar agora essa fórmula para o nosso caso aí, que é 5 sobre 4 na K. Esse termo 5 sobre 4 na K eu posso escrever como 5 vezes 1/4 elevado a K. Então agora fica fácil de reconhecer que A igual a 5, R é igual a 1/4. Então temos uma série geométrica com o primeiro termo igual a 5, razão igual a 1/4, uma série convergente, converge então para a soma que é 5 sobre 1 menos 1/4, então que dá 20 terços, né? Tem uma série convergente nesse caso. Neste outro exemplo, vamos determinar se a série converge. Se converge, então vamos calcular a soma. Essa é uma série de k igual a 1 até infinito, de 3 na 2k vezes 5 na 1 menos k. Então não é uma série que se enquadra exatamente no caso da série geométrica diretamente, temos que fazer alguma manipulação algébrica antes de buscar o enquadramento. Então o termo 2 é 3 na 2k, eu vou entendê-lo como 3 na segunda elevado a k, então fica 3 na segunda que é 9, então fica 9 elevado a k. Enquanto que o termo 5 na 1 menos k eu escrevo como 5 na primeira vezes 5 na menos k. Então temos a soma de k igual a 1 até infinito, 9 na k vezes 5 vezes 5 na menos k. Então eu tenho uma série, a série infinita, então a soma de k igual a 1 até infinito, 5 vezes 9 na k, aquele termo 5 na menos k eu escrevo com 1 sobre 5 na k. Então eu tenho 9 na k dividido por 5 na k vezes 5. Esse 9 na k dividido por 5 na k eu posso escrever então como 9/5 elevado a k. Então está ali a razão da progressão geométrica, que é 9/5, maior que 1, portanto a série geométrica nesse caso vai divergir, né? Fica bem claro que a série diverge, R é 9/5. O primeiro termo da progressão não é 5, né? Note que a série geométrica ela começa com um índice igual a 0, né? A nossa começou com um índice k igual a 1. Então nós estamos somando termos do tipo 5 vezes 9/5 na k, de k igual a 1 até infinito. Então a nossa soma é do tipo 5 vezes 9/5 mais 5 vezes 9/5 ao quadrado, mais 5 vezes 9/5 na terceira e assim por diante. Isso eu posso simplificar, então, cancelando ali os 5, né? 9, escrever como 9, mais 9 vezes 9/5, mais 9 vezes 9/5 ao quadrado, e assim por diante. Então agora fica bem claro quem é o primeiro termo. Se a razão continua sendo 9/5, obviamente, o primeiro termo é 9, né? Então agora, nesse caso, essa soma se enquadra perfeitamente no caso da série geométrica, com A igual a 9 e R igual a 9/5, somando então termos do tipo 9 vezes 9/5 na k, de k igual a 0 até infinito. Vamos a mais um exemplo. Encontre um número racional representado pela dízima periódica 0,784784. Então o termo 784, os 3 dígitos são repetidos, né, infinitamente. Então, solução para esse problema. Então, vamos enquadrar essa representação decimal dessa dízima periódica como uma série geométrica e assim depois usar a fórmula da soma da
série geométrica para obter o valor, então, da representação decimal da dízima periódica. Então, essa dízima periódica, onde o termo 784 se repete infinitamente, eu posso escrevê-la da seguinte maneira. Vou pegar o termo 0,784, né? Vou truncar, então, a dízima periódica aqui, no ponto 0784, com 3 casas depois da vírgula, e depois, então, eu vou adicionar 0,000, são 3 zeros, 784. Dessa forma, se eu somar esses dois termos, o que eu tenho, então, é a aproximação com 2 blocos de 784, né, seguidos, depois da vírgula, né, 0, e depois 2 blocos de 784. Para obter o terceiro bloco com 784, eu vou somar 0, e agora o número de zeros passa de 3 para 6, né? Então 0, depois 6 zeros, 784. Então, se eu somar essas 3 parcelas, eu tenho 0,3 blocos de 784. Para obter o quarto bloco, eu somo agora 0, ao invés de 6 zeros, 9 zeros, né? E assim por diante. Então, essa soma, né, a representação decimal dessa dízima periódica, ela pode ser expressa assim. O primeiro termo é 0,784 mais aquele 0,00784 eu escrevo como 0,784 vezes 1 milésimo. O outro termo, 0, com 6 zeros depois da vírgula e depois 784, é a mesma coisa que o 0,784 vezes 1 milionésimo, ou seja, 1 sobre 10 na sexta, e assim por diante. O próximo termo seria 0,784 vezes 1 sobre 10 na nona, depois 1 sobre 10 na 12ª, então você vai de 3 em 3 as potências de 10, porque eu tenho o bloco de dígitos que está se repetindo tem tamanho 3, né? Isso é por isso. Então isso pode ser expresso, né, como essa soma. Então a nossa dízima periódica, a representação decimal dessa dízima periódica pode ser expressa como uma soma infinita. 0,784 mais 0,784 vezes 1 sobre 10 na terceira, mais 0,784 vezes 1 sobre 10 na terceira ao quadrado, né? 1 sobre 10 na terceira ao quadrado é o 1 milionésimo. E depois o próximo termo seria 0,784, 1 sobre 10 na terceira e assim por diante, né? Então isso se enquadra perfeitamente numa série geométrica, onde o primeiro termo é o A, que nós chamamos de A, é 0,784, e a razão é 1 milésimo, né? 1 sobre 1000. Então essa é uma série convergente, né, que a razão é um número entre menos 1 e 1, no caso, né? Então ela converge, na série geométrica, converge para o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então a nossa dízima periódica pode ser representada como uma série convergente, então converge para a soma 0,784 dividido por 1 menos 1 milésimo. Então isso eu posso escrever como 0,784 dividido vezes 10 dividido por 999 sobre 1000, ou seja, vezes 1000 dividido por 999, e isso eu posso então reescrever assim como 784 dividido por 999. Então a ideia era, um exercício era encontrar o número racional, né, a fração que representa essa dízima periódica, né? Então sabemos que dízimas periódicas sempre são representadas por frações. Então está aí a fração, uma fração que representa então essa dízima periódica. 784 dividido por 999 dá exatamente aquela dízima ali. Vamos a mais um exemplo. Encontre todos os valores de x para os quais a série converge, e nesse caso encontre a soma da série. No item A,
a nossa série é a soma de k igual a zero até infinito de x elevado a k. No item B, a série que depende de x é 3 menos 3x sobre 2 mais 3x2 sobre 4 menos 3x3 sobre 8 e assim por diante, né? 3 vezes menos 1 na k sobre 2 na k vezes x na k, esse é o termo genérico ali que está sendo somado. Então nós temos que determinar para quais os valores de x a série converge, e nesse caso, então, para onde converge, qual a soma, né? Então, nós vamos no primeiro caso, no caso do item A. Então, há uma série geométrica, onde o primeiro termo é 1 e a razão é x, né? Então, está bem claro ali que a série, a somatória de k igual a zero até infinito de x na k é 1 mais x2 mais x3, etc. Então é uma série geométrica onde o primeiro termo é 1 e a razão é x, então isso converge para, se o módulo de x for menor que 1, converge para o termo 1 sobre 1 menos x. Então converge para 1 sobre 1 menos x desde que a razão seja menor que 1 em módulo, ou seja, módulo de x menor que 1, para quais valores de x a série converge? Para módulo de x menor que 1. Para onde ela converge? Para qual valor? Para 1 sobre 1 menos x. Então vamos para o item B. A nossa série 3 menos 3x sobre 2 mais 3x2 sobre 4 menos 3x3 sobre 8 e assim por diante, eu posso reescrevê-la da seguinte maneira: 3 mais 3 vezes menos x sobre 2, mais 3 vezes menos x sobre 2 ao quadrado, que dá exatamente x2 sobre 4, mais 3 vezes menos x sobre 2 na terceira, que dá exatamente menos x3 sobre 8, e assim por diante. Agora fica bem clara que nós temos... se trata aí de uma série geométrica, né, onde o primeiro termo é 3 e a razão é menos x sobre 2. Razão R é menos x sobre 2. Então, a série geométrica ela converge se a razão em módulo for menor que 1, ou seja, se o módulo de menos x sobre 2 for menor que 1, ou seja, se o módulo de x sobre 2 for menor que 1, ou equivalente se o módulo de x for menor que 2. Então, esses são os valores de x para os quais essa série aí ela é convergente. Então, para módulo de x menor que 2, significa para x entre menos 2 e 2. Esses são os valores de x para os quais a série converge. Para onde ela converge? Para qual valor, para qual soma ela converge? Então, essa série aí é uma série... Provamos que ela é uma série geométrica, a série que nós recebemos, né? 3 menos 3x sobre 2, mais 3x2 sobre 4, menos 3x3 sobre 8, etc. Essa soma aí é uma soma de uma série geométrica com razão menos x sobre 2 e primeiro termo igual a 3. Então ela converge para 3 sobre 1 menos a razão. Então 3 sobre 1 menos x sobre 2, que dá, fazendo a conta ali, 6 sobre x mais 2. E, importante, essa convergência se dá, né, essa igualdade é válida somente para os valores de x onde a série converge, ou seja, somente para módulo de x menor do que 2. Séries telescópicas. Vamos ver um exemplo. Vamos determinar se a seguinte série é convergente. A série somatória de k igual a 1 até infinito da expressão 1 sobre k vezes k mais 1. Então é uma série do tipo, uma soma do tipo 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, mais 1 sobre 4 vezes 5 e assim por diante. Vamos determinar se essa série converge ou diverge. Se convergir, vamos encontrar a sua soma. Então, a ideia aqui é escrever o termo geral da série 1 sobre k vezes k mais 1 da seguinte forma: 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1. Como é que nós sabemos isso? Bom, nós fazemos isso através da decomposição por frações parciais. Lembre-se que lá no cálculo 1 se via assim, né, essa técnica de decomposição por frações parciais foi usada como uma técnica de integração
para expressar expressões desse tipo aqui, uma função racional onde o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Então, nesse caso, o grau do numerador é constante, é zero, então, e o grau do denominador é 2, então eu posso usar a decomposição por frações parciais. Como o denominador está decomposto já como produto de termos frações irredutíveis, produto de termos irredutíveis, né, fatores lineares x e x mais 1, então eu posso escrever 1 sobre x vezes x mais 1 como a sobre x mais b sobre x mais 1, onde a e b são constantes a serem encontradas. Lembrando rapidamente como encontramos essas constantes. Somamos as frações, denominador comum é x vezes x mais 1, então o numerador é a vezes x mais 1 mais bx. Assim eu tenho uma igualdade entre duas frações, 1 sobre x vezes x mais 1, e a outra fração lá é a vezes x mais 1 mais bx sobre x vezes x mais 1. As duas frações são iguais, os denominadores são iguais, logo os numeradores devem ser iguais. Portanto, a vezes x mais 1 mais bx deve ser igual a 1, e essa igualdade deve ser válida para todo o valor de x, especialmente se x é igual a zero. Se x for zero, então, substituindo na equação, eu tenho a vezes 0 mais 1 mais b vezes 0 igual a 1. Nesse caso, a é igual a 1, eu tenho o valor da constante a. Se x for menos 1, aí eu tenho a vezes menos 1 mais 1, que é 0, mais b vezes menos 1 igual a 1, portanto, b igual a menos 1, e aí eu tenho o valor da constante b, então, que é menos 1. Então eu posso dizer que 1 sobre x vezes x mais 1 é igual a x, 1 sobre x mais menos 1 sobre x mais 1. E isso eu escrevo então como 1 sobre x menos 1 sobre x mais 1. Isso vale para qualquer x, então fazendo x igual a k, então temos 1 sobre k vezes k mais 1 igual a 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1. Então essa é a decomposição por frações parciais. Então agora note o que podemos fazer. Vamos considerar a soma das somas parciais. Sn, então, é a soma de k igual a 1 até n dos termos da sequência, né, que é 1 sobre k vezes k mais 1. Usamos as frações parciais, então, para escrever o termo geral da sequência como 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1. Então, vamos somar esse termo de k igual a 1 até n. Então, fazendo k igual a 1, eu tenho 1 sobre 1 menos 1 meio. Depois, fazendo k igual a 2, eu tenho 1 meio menos 1 terço. Depois, 1 terço menos 1 quarto, e assim por diante, até o último termo, que é 1 sobre n menos 1, 1 sobre n, perdão, menos 1 sobre n mais 1. E agora note que o que acontece com essa soma. Eu tenho aí o chamado cancelamento telescópico. Todos os termos intermediários são cancelados e resta apenas o primeiro e o último termo. Então isso dá 1 menos 1 sobre n mais 1. Então Sn, a sequência das somas parciais, ela tem uma expressão bem simples, é 1 menos 1 sobre n mais 1. Então a chamada soma telescópica ao cancelamento entre os termos intermediários, restando apenas o primeiro e o último termo. Agora, então, o limite da sequência das somas parciais, Sn, é o limite, então, da expressão 1 menos 1 sobre n mais 1. Então, isso dá 1 menos o limite de 1 sobre n mais 1, e, obviamente, 1 sobre n mais 1 tende a zero, né, quando n tende a infinito, e o limite, portanto, é igual a 1. Portanto, a sequência das somas parciais é uma sequência convergente, logo a série é convergente, a sequência das somas parciais converge para o limite que é 1, portanto a série converge para a soma que é igual a 1. Então eu posso afirmar que somatório de k igual a 1 até mais infinito de 1 sobre k vezes k mais 1 é igual ao limite de Sn, como sempre, né? No caso da convergência, e nesse caso o limite é igual a 1. Então vimos um exemplo de uma chamada série telescópica, onde a soma telescópica do enésimo termo, né, há um cancelamento dos termos intermediários, restando apenas o primeiro e o último. Isso então facilita na obtenção então de um termo geral para a sequência das somas parciais Sn. Quando temos
um termo geral, podemos então calcular o limite de Sn de uma maneira mais fácil, como calculamos nesse exemplo. O limite de Sn deu igual a 1, portanto, a série converge para 1. A série harmônica. A série harmônica é um tipo bem especial de série, é o somatório de k igual a 1 até infinito do termo geral 1 sobre k. Então, nós vamos nos referir à soma infinita do tipo 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto, etc. Essa é a soma chamada série harmônica. E a série harmônica nós vamos ver que ela é uma série divergente, isso não é nada óbvio, né? Até podemos tentar fazer o gráfico aí das somas parciais da série harmônica. Vamos considerar aí as somas parciais. S1 então é o primeiro termo, que é 1, S2 é 1 mais 1 meio, soma dos dois primeiros termos, S3 é a soma dos três primeiros termos, 1 mais 1 meio mais 1 terço, S4 é a soma dos quatro primeiros termos, 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto. Então essa é a sequência das somas parciais. Ela é uma sequência estritamente crescente, né? Porque a cada etapa eu vou acrescentando um termo a mais ao termo anterior. Esse termo a mais é sempre positivo, então o que faz com que a soma seja crescente, sempre ela aumenta, mas ela aumenta cada vez menos, né? Porque o termo que está sendo somado na primeira etapa é 1 meio, depois 1 terço, depois 1 quarto, depois 1 quinto. Então, o termo, em geral, o termo que está sendo somado é 1 sobre n. E esse termo fica cada vez menor à medida que o n tende ao infinito. Isso faz com que a nossa série, a sequência das somas parciais, graficamente, né, não seja muito claro se ela vai convergir, né, para aquela sequência ali. Ali está no gráfico a sequência Sn, né, da série das somas, a sequência das somas parciais para n de 1 até 12. E não está nada claro pelo gráfico se Sn vai convergir, né, por causa do crescimento lento, né, não está claro se Sn converge para algum número, né, ou se o limite é infinito. Então, tem essas duas possibilidades, né? Porque é uma sequência estritamente crescente, então ou ela converge ou ela tende a mais infinito. Vamos provar que ela vai tender a mais infinito, o que não está nada claro pelo gráfico ali, pela ilustração. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos considerar aí o termo S1 é igual a 1, né? S2 é igual a 1 mais 1 meio. Isso eu vou escrever então como isso é maior que 1 meio mais 1 meio, já que 1 é maior do que 1 meio, né? E isso é 2 meios, né? Eu vou deixar assim, ao invés de escrever 1, eu vou deixar 2 meios. Agora eu vou pular o S3 e vou para o S4. O S4 é 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto. Então isso eu posso escrever como 1 mais 1 meio, que é o S2, mais 1 terço mais 1 quarto. Agora, o 1 terço é maior do que 1 quarto, então isso é maior que S2 mais 1 quarto mais 1 quarto. Então eu tenho, isso é igual a S2 mais 2 quartos, que é 1 meio. S2, pela linha de cima ali, ele é maior do que 2 meios, então S2 é maior que 2 meios, então S2 mais 1 meio é maior que 2 meios mais 1 meio, que é 3 meios. Portanto, S4 é maior que 3 meios. Agora vamos pular S5, S6, S7, vamos direto para o S8. Então, de S2 fui para S4, agora dobrei 2 vezes 4, 8. Vou para o S8. S8 é 1 mais 1 meio mais 1 terço, etc. Até 1 oitavo. Isso eu posso escrever como 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto, que é o S4, mais 1 quinto mais 1 sexto mais 1 sétimo mais 1 oitavo. Então isso dá S4 mais aquela soma das frações 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo. 1 quinto é maior que 1 oitavo. 1 sexto também é maior que 1 oitavo. 1 sétimo também é maior que 1 oitavo. Então isso é maior que
S4 mais um oitavo, mais um oitavo, mais um oitavo, mais um oitavo, isso é um oitavo 4 vezes, isso dá um meio, então isso é maior que S8 é maior que S4 mais um meio. Da linha anterior, o S4 é maior que 3 meios, então o S8 será maior que 3 meios mais um meio, que é 4 meios. Portanto, S8 é maior do que 4 meios. Vamos para o próximo, que é S16. Vamos dobrar, né, multiplicar o 8 por 2, pular todos os outros termos e vamos para o S16, que eu posso escrever como 1 mais um meio, mais um terço, etc., mais um oitavo. Truncar aí, que isso ia dar o S8, mais um nono, mais um décimo, etc., até chegar no 16 avos. Então isso dá S8 mais um nono, mais um décimo, etc., até mais um 16 avos. Um nono é maior do que um 16 avos, um décimo também. Um 11 avos também é maior que o 16 avos, e assim por diante. 1 sobre 15 também é maior que um 16 avos. Todos os termos menos um 16 avos são maiores que um 16 avos. Então eu tenho S16 maior que S8 mais 8 vezes 1 sobre 16, então isso dá um meio, então S8 mais um meio da linha anterior. S8 é maior que 4 meios, portanto S16 é maior que 4 meios mais um meio, que dá 5 meios. Da mesma maneira, S32, que é o próximo, poderia ser escrito como S16 mais a soma de 1 sobre 17 até 1 sobre 32, 1 sobre 17, 1 sobre 18, 1 sobre 19, até 1 sobre 31, são todos maiores que 1 sobre 32, então eu tenho S16 mais 16 vezes 32, que dá um meio, então isso dá S16 mais um meio. Da linha anterior, S16 é maior que 5 meios, portanto isso me diz que o S32 é maior que 5 meios mais um meio, que é 6 meios. E assim por diante. O próximo termo, né, fica claro o que está acontecendo, que no próximo etapa eu teria S64 maior que 7 meios, depois S128 maior que 8 meios, e assim por diante. A mesma relação válida para todas as potências de base 2, aí, né? 2 na N, né? 2 na primeira, 4, que é 2 na segunda, S8, 2 na terceira, 16, 2 na quarta, S32 é o 2 na quinta e assim por diante. Então, temos que S2, que eu posso escrever como S2 na primeira, é o S2, né? É maior do que 2 sobre 2, provamos que o S2 na segunda, né, o S4 é maior que 3 sobre 2, que o S índice 2 na terceira, o S8 é maior que 4 meios, o S2 na 4, que é o S16, é maior que 5 meios, o S2 na quinta, que é o S32, é maior que 6 meios, e assim por diante. Então o S2 na N é maior que N mais 1 sobre 2. Então aí está o gráfico da sequência dos termos S2 na N em função do 2 na N. Veja que há um crescimento, praticamente um crescimento linear, né, o que indica que não teremos uma cota superior para a sequência das somas parciais, o que indicará a divergência. Vamos lembrar do seguinte teorema que sabemos sobre sequências de números reais. Se uma sequência AN for crescente a partir de um certo termo, então existem duas possibilidades. Ou existe uma cota superior M, para a qual todo o termo da sequência satisfaz AN menor ou igual que essa cota superior M a partir de um certo termo. Nesse caso, a sequência converge para um limite L, satisfazendo L menor ou igual que M. Então, esse é o caso da convergência. Se existir uma cota superior, então a sequência que é crescente, ela, a partir de um certo termo, ela converge. Não é o nosso caso aqui, porque aparentemente nós não temos essa cota superior, né? Já que a sequência S2N não, ela cresce linearmente, né? Ela é superior à sequência N mais 1 sobre 2. O item B do teorema ali, vamos lembrar que
Então, se não existe a cota superior m, então, nesse caso, a sequência não converge. Então, a n tenderia a mais infinito. Então, vamos aplicar esse teorema para a nossa sequência Sn. Vamos tentar obter uma cota superior e vamos ver que isso não será possível. Seja m um número positivo, né, uma constante arbitrária qualquer. Vamos escolher um n, um índice da nossa sequência Sn suficientemente grande, tal que n mais 1 sobre 2 seja maior que esse número m que já foi escolhido, né? Obviamente isso é possível, porque o índice n pode ser escolhido tão grande quanto eu quero. Então eu vou escolher n, por exemplo, maior que 2 vezes m menos 1, e isso então vai garantir que, se n for maior que 2m menos 1, isso vai garantir que n mais 1 sobre 2 seja maior do que m. Vamos lembrar então que S índice 2 na n é maior do que n mais 1 sobre 2, isso já havíamos demonstrado, né? S2 na n é maior que n mais 1 sobre 2. Agora, n mais 1 sobre 2 é maior do que m, então, para qualquer número m, né, que eu tente fazer com que seja cota superior, eu sempre consigo um índice, um termo da sequência que supera esse valor de m. Então, m não pode ser cota superior. Então, não existe cota superior para a sequência Sn, porque sempre é possível achar um índice n tal que S na 2 na n seja maior do que m. Seja se esse índice então fazer com que o S16, o S32, o S128, o S256 ou o S512 e assim por diante, qualquer S de índice potência de 2, algum deles será maior do que m fatalmente, para qualquer escolha do número real m. Então não existe constante, não existe cota superior. Então, pelo teorema, a sequência das somas parciais ela diverge, o que me indica então ela tende ao infinito, o que me diz então que a série harmônica ela é uma série divergente, né? Tem uma soma infinita, portanto, série divergente.